O Senhor me revelou 3 coisas no ano que vem já. Uma Ele me revelou em Apocalipse capítulo 9, versículo 10. O capítulo 9, versículo 10 e 11 fala dos gafanhotos que tinham a sua cauda de escorpião. Amém, amém? Vocês estão bem? Vou esperar vocês pegar as coisas de vocês. Okay. E diz o versículo 11 que o rei deles era chamado Abaddon, Apolion, em grego. E diz que eles tinham poder de tirar 5 meses a paz da terra. Durante 5 meses. Eles vinham para perturbar a raça humana durante 5 meses. O que é engraçado é que os gafanhotos no Oriente Médio, eles nascem em abril e morrem em setembro. Eles vivem durante 5 meses. Se ali for literal, está escrito em Apocalipse 5 meses, serão uma boa parte do ano que vem, acontecerá uma perturbação na raça humana tenebrosa. Se não for literal, se 5 meses ali representar 5 anos, teremos 5 anos de guerras e conflitos sobre a terra intensa. Intenso. E o Senhor falou para mim, ano que vem é um ano de muita destruição sobre a face da terra. No Brasil, no mundo inteiro. Haverá diversas manifestações das pessoas publicamente, revoltadas. Haverá muita destruição no Brasil. E o Senhor me comunicou com uma coisa mais pesada que foi na madrugada, acho que diante de ontem. Eu ouvi claramente isso que o Senhor falando para mim. A coisa mais pesada ainda. Em 2026, haverá uma escassez na área da alimentação. Anote isso aí, que eu estou te falando hoje. Você vai sentir isso. O preço dos alimentos, eles vão dobrar o preço. Muitas pessoas para comprar não vão ter dinheiro. Deus colocará à prova muitas pessoas ricas, empresários cristãos do Brasil, serão colocados à prova nos últimos dias com as riquezas deles. O homem não enriquece para si. Ele não enriquece para comprar os carros de luxo que ele quer. Quando Deus dá a um homem chamado por ele riqueza da terra, é porque essa riqueza é para a preservação da humanidade, de pessoas. Ano que vem começa a onda de Apocalipse 9, versículo 10 e 11. Haverá um sacudimento, haverá uma guerra, um conflito ainda mais intenso das nações. As exportações, elas se tornarão ainda mais difíceis. E o Senhor me revelou isso. Nós vamos ter um conflito violento ano que vem. E não está certo quem vai entrar para governar ano que vem. As eleições, elas vão ser muito violentas e brutas no Brasil. Eu vi a Michele Bolsonaro, Deus me levou em espírito. Ela estava de frente com uma multidão. Havia alguns homens muito fortes, conhecidos. Eu vi algum deles. Eles estavam do lado dela, apoiando ela. Porque ela precisava entrar para ser a presidenta do Brasil. E o anjo do Senhor falava assim comigo: repousa sobre ela o peso de uma nação. Está sobre as costas daquela mulher. Então, se nós não orarmos para ela vencer a eleição, nós vamos entrar num buraco tenebroso no Brasil. Porque se novamente o partido que está agora, o presidente atual, tomar posse de novo da presidência, a coisa vai ficar ainda mais severa e mais difícil para nós na terra. Haverá 3 coisas que o governo vai fazer contra a gente. Se o governo Lula, se o comunismo entrar novamente, nós vamos entrar num padecimento terrível de 4 anos. Vão vedar nossa boca, vedar nossos olhos e as nossas mãos.
o que está por vir é para tirar a autoridade da nossa voz, como igreja do Senhor no Brasil. As nossas mídias sociais serão censuradas. Haverá um bloqueio muito grande nas mídias. Ano que vem começa aquilo que nós temos falado para vocês. Nós estamos em tempo de guerra. E Deus vai mostrar claramente quem é e quem não é nessa nação. Nós vamos ficar muito chocados com homens que vocês talvez assistiam na internet, eles se voltando contra o Senhor e contra nós. Eles vão vender as suas igrejas, seus membros, para esse partido demoníaco, satânico, do diabo. Estamos em tempo de Malaquias. Se você ler Malaquias, você vai ver, Deus outro dia me deu uma revelação, falou para mim, livro de Malaquias. Eu entrei dentro do livro de Malaquias. Nós estamos na era final. Que Deus tem avisado a gente, mas qual foi o grande erro da igreja brasileira? Surfaram na onda da riqueza, surfaram na onda da fama. Eles não entenderam porque Deus tinha dado aquilo para eles. Então, o que vai acontecer agora é o inverso. É o inverso, e esse governo atual, ele vai perseguir qualquer ministério que fala a verdade e que não está alinhado a eles. Vai haver uma grande perseguição a partir do ano que vem. Eu falei para vocês coisas sinistras, pesadas aqui, que você acabou de me ouvir. Eu estou te falando que ano que vem, vou repetir, o Senhor me revelou 2026 antecipadamente. Ano de destruição na terra, de muita perturbação no Brasil e de escassez na área da alimentação. Está chegando o tempo, isso já está marcado, qualquer momento isso vai acontecer. Haverá uma escassez de água. Nós estamos em tempo que a Bíblia nos ensina que é os sinais dos últimos dias e o saco de medo da última hora e o alerta para o despertamento dos últimos tempos. Se você pegar o livro de Apocalipse, você ler, se você abrir no capítulo 9, você vai ver que nem os homens não se arrependeram mediante a toda a destruição da terra. Eles não se arrependeram das suas maldades. Então, as 7 trombetas de Apocalipse, o que elas significam? Anúncios para despertar a humanidade e a igreja. Por que toca uma trombeta? Porque a trombeta é tocada para anunciar, despertar. Amém, amém? Então, por que existem as 7 trombetas de Apocalipse? É para que a igreja e o mundo acorde. Os homens estão falando de arrebatamento e outros estão na mídia agora falando que nem creem em arrebatamento. O arrebatamento, de fato, ele não vai vir agora. Embora eu estava sentado no sofá, eu tinha uma visão, eu vi o arrebatamento chegando, mas não vem agora. O arrebatamento, ele não está vindo agora. Ele vem após um processo que nós vamos viver na terra, chamado os últimos dias. Eu estou escrevendo um livro chamado A Colisão dos Reinos. Ok? Eu falo sobre a batalha contra o sistema da besta. Em português, IA. A inteligência artificial. O Senhor me deu visões pesadas sobre isso. Eu vi esse sistema dentro das nossas igrejas. Eu tinha uma visão em São Paulo que eu via as cadeiras, tudo reservado, tinha uma cadeira reservada escrita assim, IA. Ou às vezes eu falo muito inglês, AI. Aí estava escrito. E o Senhor falava assim, queira ou não, eles vão entrar aqui dentro. Essa tecnologia vai estar dentro das igrejas para controlar vocês. Eu voltei em espírito. Só que
O brasileiro tem uma mania horrível de ouvir uma verdade como se não ouvisse. A cultura nossa, evangélica, ela é muito corrompida. É muito difícil falar com um brasileiro por causa da má educação. Eles não levam muito a sério o que nós falamos. Tu bate, e demora a pessoa acordar e despertar e tomar uma posição. Porque é uma falha cultural nossa. Quando você fala com um europeu, tu fala uma coisa só, é uma coisa tão rápida. A consciência é outra. A nossa consciência foi muito maculada por causa do espírito de chocarrice, de rir de tudo, tudo é uma brincadeira, tudo é fazer meme. Sabe, se você gosta de ficar vendo muitas coisas que tira sua atenção na mídia social, e você fica rindo daquelas piadas, você está muito mal, você não está bem. Você não está em Cristo como você pensa que você está. Eu não consigo tolerar essas coisas, não suporto isso. Esse é um espírito terrível que rouba a igreja da seriedade e do temor de Deus. É o espírito da chocarrice. Eu lembro muito jovem, quando eu tinha uma visão, eu entrava na igreja grande, eu começava a pregar, as pessoas tudo distraídas, vendo para o celular, mastigando chiclete na igreja, outro fazendo o que quiser na igreja. Eu dava um grito tão alto. E aquele grito eu amarrava, eu falava assim, eu te amarro agora o espírito da chocarrice nesse lugar. Todos ficavam quietos, atentos. E ouviu a palavra. Então nós estamos passando um tempo chamado de restauração, reforma. É um tempo muito difícil. É um tempo que, infelizmente, deveríamos ter muito mais líderes preparando a igreja para os últimos tempos. Mas eles estão pregando o que eles querem pregar. Eles estão falando o que eles querem falar. Mas eles não estão se apresentando diante da sala do trono. Eles não estão ouvindo o Altíssimo falar. Porque o que Deus tem revelado aos profetas é uma direção só. Mas parece que é uma mescla, uma mistura nesses últimos dias, que as pessoas estão trazendo conhecimento caído para dentro das igrejas. E as pessoas estão se iludindo com essa ideia de perfeccionismo religioso. Elas estão se iludindo dentro das igrejas. Quem está comigo fala amém. Já vai passar isso aí. Elas estão se iludindo dentro das igrejas. E o sistema do entretenimento, o sistema está cada vez mais tirando as pessoas do entendimento da palavra. Qual é o tempo que você está vivendo? Paulo diz, remi o tempo. Andai com sabedoria. Andai com entendimento de acordo com o tempo que vocês estão vivendo. Aonde o Espírito do Eterno está se movendo. O que Ele está falando? Qual é a vontade do Espírito Santo?